Mulher desperta em seu próprio funeral e ouve marido planejando sua morte. Uma mulher grávida de 8 meses recupera a consciência durante o próprio velório e escuta as palavras mais aterrorizantes que alguém pode ouvir. Finalmente conseguimos nos livrar dela. Agora todo o dinheiro é nosso. A voz era de Fernando, seu marido, conversando com a amante ao lado do caixão onde ela estava sendo enterrada viva. Beatriz Cardoso era uma empresária de 34 anos, dona de uma construtora milionária em Brasília. Quando abriu os olhos, sentiu um terror indescritível. Estava trancada dentro de um caixão durante seu próprio funeral, ouvindo o homem que jurou amá-la celebrar sua morte com a amante. Mas como ela chegou até ali? E mais importante, como conseguiria escapar antes de ser enterrada viva com o filho no ventre? Beatriz sempre foi uma mulher determinada. Construiu a Cardoso Construções do zero, transformando uma pequena empresa familiar em um império imobiliário. Sua vida era o trabalho até conhecer Fernando Silva, em uma feira de negócios. Fernando era consultor financeiro, dono de um charme irresistível e uma lábia que convencia qualquer um. Ele se aproximou elogiando uma apresentação que Beatriz havia feito sobre o futuro do mercado imobiliário. Beatriz Cardoso, não é? Sua visão sobre desenvolvimento urbano foi absolutamente brilhante. Raramente vejo tanta competência e paixão juntas, disse ele, com aquele sorriso que derreteria qualquer mulher. O namoro foi como um conto de fadas. Jantares românticos, viagens, presentes caros. Fernando parecia admirar sua independência e força, algo que outros homens temiam nela. Você é incrível, Beatriz, ele dizia todas as noites. Inteligente, linda, bem-sucedida. Que homem não se apaixonaria? Seus pais, Dona Regina e seu Carlos, simples comerciantes do interior de Goiás, receberam Fernando com desconfiança. Dona Regina, com sua intuição de mãe, analisava cada palavra dele. Ele parece muito interessado no seu dinheiro, filha, alertava a mãe. Será que realmente te ama? Mãe, Fernando é maravilhoso. Ele me respeita, me apoia em tudo. Beatriz defendia apaixonada. Aos poucos, Fernando foi conquistando a família com presentes e gentilezas calculadas. O namoro evoluiu para noivado e, em 2 anos, um casamento luxuoso. Fernando começou a se envolver nos negócios da Cardoso Construções, primeiro como conselheiro, depois assumindo o controle financeiro. Beatriz confiava cegamente. Afinal, quem melhor para cuidar de seus interesses que o próprio marido? A gravidez veio 1 ano após o casamento. Fernando demonstrou alegria, mas Beatriz começou a notar mudanças sutis. Ele ficava mais tempo, fora chegava tarde, sempre com desculpas sobre reuniões urgentes. Foi quando Amanda Costa entrou na vida deles como assistente pessoal de Fernando. Jovem, ambiciosa, com uma beleza fria e um jeito calculista. O nome dela começou a aparecer constantemente nas conversas. Amanda já organizou. Preciso confirmar com Amanda. Amanda vai me acompanhar nessa viagem. Se vocês estão gostando dessa história, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque o que vocês vão ouvir agora vai deixar vocês chocados. Certa vez, Beatriz ligou para o celular de Fernando e quem atendeu foi Amanda. Alô, senhora Cardoso. O senhor Silva está em reunião. Posso anotar o recado? Por que a assistente atenderia o celular pessoal dele? Quando questionou, Fernando minimizou. Estava ocupado e pedi para ela atender. Você sabe como ela é eficiente. Durante a gravidez aconteceu o primeiro acidente. Beatriz estava na casa de campo descendo a escada quando escorregou em algo oleoso. Rolou vários degraus temendo pelo bebê. Fernando correu para ajudá-la, simulando pânico. Meu Deus, amor, você está bem? Foi um acidente terrível, devo ter derrubado algo na escada. Agora, dentro do caixão, Beatriz entendia. Não foi acidente. Fernando tinha tentado matá-la e ao bebê naquele dia. Clara, sua melhor amiga e advogada, havia tentado alertá-la. Beatriz, esse brilho no olhar do Fernando quando fala da Amanda não é profissional. Eu vi os dois almoçando juntos. A linguagem corporal deles era íntima demais. Clara, você está exagerando. Fernando me ama, vamos ter um filho. Beatriz havia respondido cega pela paixão. Mas Clara insistiu.
Homens podem ser mestres no engano, especialmente quando há dinheiro envolvido. A Cardoso Construções é um prato cheio. Beatriz se afastou da amiga, ofendida pela desconfiança. Agora a voz de Clara ecoava como um aviso ignorado. Nos últimos dias antes do funeral, Beatriz se lembrava de sentir um cansaço extremo, tonturas constantes. Fernando devia estar a envenenando lentamente. O cerimonialista anunciou: familiares e amigos, em instantes iniciaremos os procedimentos finais. Aproximem-se para a última despedida. A última despedida? Não se Beatriz pudesse evitar. Ela tentou mover os dedos, concentrando toda a sua energia. Um formigamento quase imperceptível surgiu no indicador direito. Move, dedo, move, ordenou, mentalmente. Um espasmo minúsculo, 1 milímetro talvez, mas se moveu. A adrenalina percorreu seu corpo. Se um dedo obedecia, talvez outros também pudessem. Fernando se aproximou do caixão para fechá-lo definitivamente. Com esforço sobre-humano, Beatriz conseguiu abrir minimamente os olhos. Por um segundo que pareceu eternidade, os olhares se cruzaram. O choque no rosto dele foi visível. Ele sabia que ela estava viva, mas com frieza cruel, Fernando fechou a tampa do caixão mesmo assim. Dentro da escuridão absoluta, uma fúria selvagem tomou conta de Beatriz. Aquele homem sabia que ela vivia e, mesmo assim, prosseguia com o enterro. Concentrou-se nas mãos, forçando-as a se moverem. Conseguiu dobrar os punhos e começou a bater na tampa, fraco no início, mas com insistência crescente. Tum, tum, tum. Os sons abafados ecoavam pela madeira. Um funcionário da funerária franzou a testa. Você ouviu isso? Fernando, percebendo a hesitação, interveio apressadamente. Vamos logo, por favor. Quero que minha esposa descanse em paz. Mas foi então que Dona Esperança, uma vizinha idosa dos pais de Beatriz, olhou ao redor com os olhos arregalados. Esperem. Eu ouvi um gemido vindo de dentro do caixão. Novo silêncio tenso. Então uma pancada mais forte, seguida de um grito abafado, mas desesperado. Socorro! Eu estou viva! O pânico se espalhou como fogo. Pessoas gritaram, outras desmaiaram. Meu Deus, tem alguém vivo aí dentro! Bradou um parente. Após segundos de hesitação e gritos de socorro, os funcionários destravaram a tampa. Beatriz impulsionou o tronco para cima, puxando o ar como quem renasce de um afogamento. Seus cabelos desgrenhados, rosto pálido, mas os olhos queimavam com intensidade feroz. Algumas pessoas gritaram de susto, outras se ajoelharam fazendo o sinal da cruz. Dona Regina, sua mãe, soltou um grito e tentou correr para a filha. Quando Beatriz viu Fernando tentando escapar com Amanda, apontou para eles. Foi ele! Ele tentou me matar! Não deixem fugirem! Chamem a polícia! O salão mergulhou no caos. Fernando tentou negar. Isso é absurdo. Ela está delirando. Mas a imagem de Beatriz viva, acusando-os, era mais poderosa que qualquer negação. O cerimonialista bloqueou a passagem de Fernando. Outros convidados cercaram o casal criminoso. A polícia chegou rapidamente. Aquele homem, meu marido Fernando Silva, e aquela mulher, Amanda Costa, tentaram me assassinar. Eles me deram como morta. Eu ouvi eles conversando sobre ficar com meu dinheiro, gritou Beatriz. Fernando ainda tentou argumentar sobre trauma e confusão, mas a convicção nos olhos de Beatriz e a cena bizarra eram eloquentes demais. Os senhores virão conosco para esclarecimentos, disse o policial, escoltando Fernando e Amanda. Beatriz foi levada de ambulância, sentindo contrações intensas. O estresse do caixão havia desencadeado o trabalho de parto. Na ambulância, a paramédica tentou ouvir os batimentos do bebê, mas o equipamento não captava nada. Não estou conseguindo captar os batimentos, murmurou preocupada. Não, meu bebê precisa estar bem, gritou Beatriz desesperada. Depois de lutar tanto para sobreviver, a perspectiva de perder o filho era insuportável. No Hospital Santa Maria, doutor Isabela, a obstetra de plantão, fez novo ultrassom. O silêncio pesado confirmou o pior. Beatriz, sinto muito. Não há batimentos. O bebê não resistiu. O mundo de Beatriz desabou. Um grito de agonia ecoou pela sala. Dona Regina a abraçou forte, chorando junto. Clara,
que chegara correndo, desviou o olhar, emocionada. As horas seguintes foram de dor profunda, procedimentos médicos, medicação para induzir o parto. Beatriz se sentia vazia, fracassada, escapara da morte, mas não conseguira proteger seu filho. No final da tarde, durante as contrações finais, Dr. Ramírez, uma nova obstetra, entrou para fazer um último ultrassom antes do parto. Houve um instante de silêncio, então um som fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. O som de um coraçãozinho batendo. Beatriz, isso é um milagre. Seu bebê está vivo. Os batimentos estão fracos, mas ele está lutando. Choque e euforia explodiram no quarto. Dona Regina levou as mãos à boca, lágrimas de alegria. Clara soluçou de alívio. Meu filho está vivo, obrigada a Deus. Precisamos agir rápido, cesariana de emergência, ordenou a médica. A cirurgia foi tensa. Beatriz estava acordada, esperando ansiosamente pelo primeiro choro. Quando o bebê foi retirado, um menino pequeno, mas lutador, o silêncio foi ensurdecedor. Não houve choro. Sem batimentos espontâneos, iniciando reanimação, gritou o neonatologista. O bebê foi levado às pressas para a UTI neonatal. Beatriz ficou para trás, o coração despedaçado novamente. Dr. Almeida veio dar notícias horas depois. Conseguimos reverter a parada cardíaca. Ele está estável, mas grave. As próximas 48 horas são cruciais. Na UTI, Beatriz viu seu filho, pequeno Gabriel, conectado a tubos e aparelhos. Era chocante, mas por baixo daqueles equipamentos estava seu milagre. Lute, meu pequeno. Mamãe está aqui, sussurrou, tocando a incubadora. Enquanto Gabriel lutava pela vida, a justiça trabalhava. As investigações revelaram o esquema completo. Fernando envenenara Beatriz com substância paralisante, planejando herdar sua fortuna e fugir com Amanda. A queda na escada foi confirmada como tentativa anterior de homicídio. O atestado de óbito era falso, obtido por suborno. Amanda, sob pressão das evidências, fez delação premiada, revelando todos os detalhes do plano macabro. Fernando, mesmo diante das provas, mantinha-se arrogante, negando tudo. Durante semanas na UTI, houve altos e baixos. Alguns dias Gabriel melhorava, outros preocupavam. Mas num momento especial ele apertou o dedo de Beatriz, sinal de que estava lutando. Ele me reconheceu. Apertou meu dedo, disse Beatriz, emocionada. Era prova de que seu filho respondia, que havia esperança. Meses depois, finalmente chegou o dia esperado. Dr. Almeida sorriu. Beatriz, Gabriel está pronto para ir para casa. Sair do hospital com o filho nos braços foi como renascer. O sol parecia mais brilhante, o ar mais puro. Enquanto isso, Fernando foi condenado por tentativa de homicídio qualificado e fraude. Amanda também recebeu pena significativa por cumplicidade. Beatriz vendeu o apartamento que carregava memórias dolorosas e recomeçou. Gabriel cresceu saudável, esperto, alheio ao drama que cercou seu nascimento. Todas as noites, ao colocar o filho para dormir, Beatriz observava com amor transbordante, lembrando da fragilidade na UTI e da força que ambos encontraram. Sua história começara com a mais amarga traição, mas culminou na mais doce vitória. Uma mãe que renasceu das cinzas e encontrou no filho a maior razão para viver. Gabriel era a prova de que o amor e a resiliência vencem qualquer adversidade. Mesmo na mais densa escuridão, sempre existe uma luz no fim do túnel. E vocês acreditam que mesmo nas situações mais sombrias sempre há esperança? Comentem suas opiniões, digam de onde estão assistindo. E se esta história os tocou, compartilhem com amigos e familiares. Deixem o like, se inscrevam no canal e fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.